Não querem não? Eu não. Não, a gente falar de uma coisa mais fácil. Mas na verdade ela é bem simples. Quando a gente vai falar hoje não tem lá, tudo bem? Não tem nada de complexo. E a ideia realmente hoje a gente bater um papo sobre isso, porque assim tem muita coisa para falar a respeito disso, muita coisa. Eu juntei um monte de slides aí, eu não sei nem se vai dar tempo da gente ver todos, mas a gente vai indo. A gente vai indo e a gente vê onde a gente chega. Deixa eu controlar o horário aqui, que senão, se eu me empolgo, já viu, né? A gente sabe que é meia-noite. Por Então, mim, beleza. Oi? Por mim, tranquilo. Tranquilo, Então, ó, vamos falar um pouquinho. Boa noite, tudo bem? Nós vamos refletir um pouquinho sobre essa frase, né? Tudo é possível quando queremos. Será que ela é verdade? Será que ela é mentira? E o que a física quântica nos ajuda a entender e transformar essa frase numa realidade ou numa mentira? Ou seja, o que realmente, o que a gente quer é possível a gente realizar? Então vamos lá, vamos começar lá na Grécia Antiga. 3.500 anos atrás, na Grécia Antiga, havia um grande filósofo chamado Demócrito. Demócrito, ele era um daqueles filósofos peripatéticos. Os peripatéticos eram aqueles que filosofavam e iam caminhando e filosofando, né? Caminhava e filosofava, chamados peripatéticos. E Demócrito, certa vez, dizem que ele pegou um punhado de areia no chão, ali da praia, e olhou aqueles grãozinhos, até que ele pegou um grãozinho. Ele começou a dividir aquele grãozinho cada vez de uma forma menor, até que chega um momento que ele não consegue mais dividir. E aí ele entendeu que o mundo deveria ter um grão, uma unidade que não poderia ser visível. Ou seja, a menor unidade que formaria tudo. Então, essa menor unidade de tudo que ele imaginou ali, ele chamou de átomo. Aí surge o termo átomo, que é justamente que vem de indivisível do grego. E Demócrito, então, né, trouxe a ideia para a gente naquela época do átomo, que seria a menor partícula da matéria possível e imaginável. Ele imaginava, né, que o átomo tivesse algumas espécies de átomo diferentes. Ele falou, não deve ter algumas espécies diferentes. Então, por exemplo, ele achava que o átomo de um ferro tinha assim ganchinhos, né, ou seja, que prendiam um no outro, deixava aquilo resistente. Ele achava que o átomo do sal tinha era meio pontiagudo e que causava a sensação de salgado na boca. Que o átomo da água era redondinho, pequenininho e tinha facilidade então para entrar em todos os lugares. E ele filosofou muito sobre essa questão. E a gente veio então vindo milênios depois, até que na física quântica a gente veio falar de átomo. Por que física quântica? Porque a física quântica é justamente a física que estuda as matérias, o microcosmos. Estuda justamente do que é feito o universo. Estuda justamente, né, as partículas fundamentais de tudo que forma o universo que a gente vive. Isso é a física quântica. Então, só algumas exceções que a física quântica também estuda, que não vem ao caso, mas ela vai estudar esse microcosmos como regra, como a sua essência maior. E dentro da física quântica, voltando de átomo, né? Então, milênios depois, Niels Bohr, porque o ser humano continuou tentando entender qual que é a menor partícula do universo, não? Do que é formado o universo. A gente continua nessa saga até hoje. Vocês já viram lá o CERN, ali na Suíça, tudo, né? Ou seja, aquele complexo redondo, ali onde eles fazem aquelas colisões de átomos, colisões. Por que eles fazem aquelas colisões? Eles fazem aquelas colisões todas, né, com o computador, por quê? A ideia é a seguinte, a gente quer descobrir justamente qual é a menor parte da matéria. Continuam atrás disso. Então eles pegam e batem, né, essas partículas todas, então partículas diferentes como elétrons, como prótons e tudo mais. Eles batem porque quando bate, imagine dois carros. Né? Você põe dois carros na estrada, um contra o outro. Né? Aí eles vêm e batem. Bom, quando bate, o que acontece? Isso, sai voando um pedaço para tudo que é lado. É a mesma coisa que elas fazem, o mesmo princípio. Bate dois prótons que em tese, né? E sai um pedaço para tudo que é lado. E aí eles tiram fotografia tentando analisar esses pedaços. Que pedaços são esses? Porque se é um pedaço é porque é uma partícula que formava aquilo. Né? Ou seja, então eles querem estudar isso.
E aí estão descobrindo uma série de coisas, isso é estudo quântico, né? Estão descobrindo uma série de coisas estranhas, enfim. Mas esse é o princípio de tudo. E Niels Bohr, então, ele falando da física quântica, né? Qualquer um que não se choque com a mecânica quântica é porque não a entendeu. Então, se vocês não entenderem nada do que eu falar, vocês estão indo bem. Então tá tudo tranquilo. E ele foi o primeiro que estudou a partícula atômica, né? Então ele fez o primeiro modelo atômico na recente, na modernidade. Então que é o modelo que a gente conhece né, da nossa escola, que é o quê? Tem os prótons no meio, estão os prótons, né, com cargas positivas, temos os nêutrons com cargas neutras, e temos aqui, né, nas órbitas, por assim dizer, os elétrons com cargas negativas. Então ele montou esse modelo atômico que a gente conhece até hoje. Agora, aqui começou o problema, né? Porque quanto mais a ciência estuda a física quântica, mais os cientistas tradicionais vão ficando surpreendidos e sem respostas para uma série de questões. Uma delas, né, que já surgia aqui quando Niels Bohr estava estudando. Imagina o seguinte, se nós temos cargas negativas em volta de um núcleo positivo, o que acontece? Essa carga negativa gera um campo eletromagnético em volta de uma carga positiva. Isso acontece naturalmente dentro da física clássica. Quando você tem isso, você tem esse campo eletromagnético gerado, essa carga negativa deveria irradiar, né? Imagina você ter uma irradiação, essa irradiação faz ela perder energia. Significando o quê? O elétron, quando gira em torno do átomo, ele deveria ir perdendo energia, até que ele vai se encontrando com o núcleo e choca com o núcleo e acabou-se o átomo. Ou seja, não deveria ter a estabilidade que ele tem. Só que acontece que o elétron irradia, de fato, energia e não perde. E continua lá girando em volta do átomo, em volta do núcleo. E esse é um dos primeiros grandes mistérios da física quântica, né? Ninguém consegue entender por quê. Como é que uma coisa que está lá é infinita? Né? Ou seja, irradia energia é infinito, como é que é isso? Por que não vai para o centro da Terra? E tem gente que fala a mesma coisa, por exemplo, em relação aos planetas, tá? Só para comentar aqui, mas é aí uma outra discussão toda, mas é um princípio muito parecido do porquê que a Terra não colide com o Sol e a Lua colide com a Terra e assim por diante. Mas enfim, essa é uma outra esfera diferente. Mas aqui, tá claro isso aqui até agora? Então esse é um dos grandes problemas, o primeiro grande problema, que Niels Bohr quis entender, todo mundo quer entender, e até hoje está todo mundo querendo entender. Então, assim, não é uma palestra de soluções, né? Não é. Nesse estudo dos elétrons, outra coisa interessante de se observar, aqui não tem animação, né? Tá. Então tá. Então eu vou animar para vocês. Mas o elétron que está numa órbita, então nós temos várias órbitas, né? E cada elétron está numa órbita diferente. Que nem os planetas, exatamente, né? Quando o elétron sai de uma órbita exterior para ir para uma órbita interior, o que acontece? Não é isso, não. Nem isso. Pera aí. Olha, isso aqui é muita tecnologia para mim. É excesso de tecnologia para mim. Nossa, que loucura, hein? Eu me sinto naquelas dimensões, né? Mais um. Obrigado. Opa, muito obrigado. Pronto. Vou tentar me encostar. Então, quando o elétron, né, ele passa de uma órbita superior para uma inferior, ele libera um fóton de energia, uma liberação de energia. E a mesma coisa acontece ao contrário, quando ele passa de uma órbita inferior para uma superior, ele recebe um fóton de energia. Por quê? Porque você precisa receber, né, o elétron, para ele mudar de órbita, ele precisa receber ou perder uma energia. Se ele perde uma energia, ele cai. Se ele ganha uma energia, ele sobe. Então, ele precisa dessa energia. Essa energia, justamente, essa quantidade de energia, que é o fóton, foi chamado de quantum. Então, quer dizer, quanto essa quantidade de energia? É uma quantidade mínima de energia, é um pacote de energia. E essa energia, então, é necessária. O que significa isso? Vamos dizer que essa energia é um quanto. Por que é um quanto? Um quanto, dois quanta, três quanta? Porque não existe um e meio. Aqui no pacote de energia não existe um e meio, existe 1, 2, 3. E nas órbitas a mesma coisa. Se
um elétron está aqui, ele tem, eu prometi que eu não ia tocar. Enfim, ele tem um certo nível de energia. Quando ele está aqui, ele tem, vamos dizer, número 1, número 2, número 3. Não existe 1,5. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem uma consequência. A consequência é a seguinte, não existe meia órbita. Então, vejam só, aqui nós vamos falar do salto quântico. Não existe meia órbita. Não dá para um elétron estar no meio do caminho. Não dá. Ou ele está aqui ou ele está ali. Mas o surpreendente nisso é que, não tem animação, né? É que o elétron, quando ele mudar de órbita, a gente imagina isso, não imagina isso? Ele mudando de órbita descendo. Não é isso que acontece. Ele nunca está no meio das órbitas. Ele pula. Ele pula. Então o que acontece? Ele desaparece dessa órbita e aparece em algum lugar da outra órbita. Em algum lugar da outra órbita. Tá difícil. Tá difícil. Eu uso a tecnologia maravilhosa aqui. Em algum lugar da outra órbita. Então assim, ele pula. E aí começam as perguntas. Oh, mas ele pula? Mas ele não é matéria? Então, como assim ele pula? Ele não percorre o meio do caminho. Então ele desaparece e reaparece. E não reaparece necessariamente aqui do lado, pode reaparecer aqui do outro lado. Em qualquer lugar da outra órbita em que ele está pulando. Então esse é o salto quântico. E conforme os cientistas estão estudando isso, eles começam a perceber que toda a matéria que é ao nosso redor, ela se comporta mais ou menos disso. Como se ela fosse aparecendo e desaparecendo o tempo todo. Como se ela estivesse em constante piscar. Sabe aquela questão, né, de energia? Né, de energia piscando. Só que quando você pisca, você vai para onde? Quando o átomo não está nessa órbita e vai para outra, ele foi para onde? Ele desapareceu e foi para onde? Né? E ele apareceu na outra órbita, e assim vai. Então, essa ideia do salto quântico é uma outra questão que a física moderna tem digladiado aí para tentar compreender esse negócio todo. Mas o que é importante a gente começar a perceber aqui? Aquela matéria que a gente gosta tanto, né, de idolatrar, essa coisa sólida toda, não é tão sólida assim. Ou seja, na verdade, ela é muito menos sólida do que parece. Se é que existe alguma solidez nela, nós vamos chegar nisso. Né? Se é que existe alguma solidez nesta matéria. Então, o átomo desaparece, reaparece em vários lugares e vai perdendo aquela materialidade dele. Até aqui tudo bem? Então tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho de fórmulas matemáticas, né, que todo mundo gosta. Velocidade, essa aqui é simples, né? Lembra? Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Não é isso? Você tem 100 km por hora. Então você tem espaço sobre tempo. Se você tem espaço sobre tempo, uma forma básica da nossa física, né? O que significa isso? O curioso é que quando um elétron passa de uma órbita para outra aqui, ele não percorre o caminho. Lembra? Ele não passa pelo mesmo caminho. Então o que acontece? Ele tem um espaço, mas ele não percorre esse espaço. Em segundo lugar, os estudos têm demonstrado que ele passa de uma órbita para outra num tempo zero. Então, aqui tem uma quebra total do espaço-tempo. Porque ele não percorre o espaço, ele passa de uma órbita para outra num tempo zero. Mas velocidade é igual a espaço sobre tempo. Se o tempo é zero, vocês lembram dos matemáticos dizendo que pode existir zero embaixo do denominador? Não. É uma impossibilidade física, matemática. Mas o tempo ali é zero. Então, se o tempo fosse zero, que já não pode ser, essa velocidade é infinita. E por isso que é instantâneo. Só que a matéria, de acordo com Einstein, não atinge a velocidade maior do que a da luz. Então isso também quebraria a própria teoria da relatividade de Einstein de E igual a mc ao quadrado, por exemplo, ou seja, onde ele entende que a massa, ela pode se locomover, a gente poderia se locomover até a velocidade da luz no máximo, não, nada no universo passaria da velocidade da luz. A física quântica vem demonstrando que não é bem assim. Não é bem assim, temos que rever muitas coisas. Temos que rever muitas coisas. Bom, eu estou passando rápido, tá, gente? Mas se tiver uma dúvida, fala, porque eu falei que tem muita coisa aqui para frente, então a gente vai indo. Mas
Qualquer coisa vocês levantam aí, tá? Se não ficar claro, ou se quiserem discutir alguma coisa, fiquem à vontade, é um bate-papo. Pois muito bem. E é igual a MC. Antes de chegar aqui, nós vamos voltar nessa fórmula já. Então vejam, a menor unidade que forma as coisas ao nosso redor tem esse monte de incoerências, paradoxos, incoerências, uma dificuldade de entender a materialidade disso e assim por diante. Vocês já devem ter ouvido falar da fenda dupla, acredito que a maioria de vocês já compreende o que é a fenda dupla, o estudo da fenda dupla, mas enfim, eu vou passar rapidinho aqui porque às vezes algumas pessoas ainda não conhecem. E não tem animação, então eu vou explicar como é que é a animação aqui. Vamos imaginar que você pega uma bolinha de gude, aqui, ó. Isso aqui atire bolinhas de gude, né? Em toda essa parte aqui. Se você atirar, todas as bolinhas de gude que baterem nesse anteparo aqui, elas vão bater e cair, certo? E o que passa aqui no meio vai atingir a lousa lá atrás. Perfeito? Então, depois que você atirou muitas bolinhas de gude aqui, o que você espera que marque na lousa aqui? Uma reta aqui. Todo mundo concorda? Não, ou seja, você vai uma reta aqui marcada lá. É o que se espera. Perfeito. Se você tiver duas fendas, né? Você tem duas fendas aqui, você tem bolinhas de gude ainda. Então, as bolinhas de gude estão aqui no macrocosmos, né? Na nossa materialidade. E você joga as bolinhas de gude aqui, as que ficam no anteparo caem, e as que passam por aqui vão bater na luz e vão marcar ela onde? Nessas duas, né? Nessas duas colunas da mesma maneira. Claro? Muito bem. Pode. Fui eu? Pode eu usar sou meu suspeito. A bolinha quântica. A bolinha quântica. Obrigado. Ok. Agora vamos para o mundo quântico. Quando os cientistas, ao invés de jogarem bolinha de gude, eles começaram a jogar partículas quânticas, ou seja, elétrons, prótons, né, partículas infinitesimais, que já participam dessa física quântica. Quando eles pegam uma fenda, e aqui vamos dizer, um canhão de laser, um canhão de prótons, né, de elétrons, só que você atira esses prótons, a mesma coisa acontece. Você tem uma fenda só, eles passam por aqui e vão marcar lá atrás justamente aquela mesma coluna. Até aí, tudo normal, tudo esperado. O problema começa quando eles resolvem colocar duas fendas para o universo quântico, para os prótons, para os elétrons e tudo mais. Quando eles colocaram duas fendas, de repente eles viram o seguinte, que não precisa marcar duas colunas lá atrás também, mas em vez de duas colunas tinham várias. E aí eles não entenderam nada, falaram, mas o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo aí? Eles não entenderam nada. E ficaram um tempão para entender por que quando jogavam isso aqui numa fenda dupla, apareciam várias colunas lá atrás ao invés de aparecer uma só. Bom, após muitos estudos, eles perceberam que esse comportamento aqui era o mesmo comportamento dos fluidos. Era o mesmo comportamento, por exemplo, que a gente tem na água. Então você imagina o seguinte, imagina que aqui você tenha esse canhão aqui atirando aqui uma água. Você imagina a pedra, quando você joga a pedra na água não faz essas ondas? Então imagina que joga a pedra aqui, né, mas que é o canhão atirando o negócio e formam as ondas. Quando essas ondas chegam aqui na fenda dupla, o que acontece? Vocês percebem que uma aqui, ó, entra aqui e começa a formar uma nova onda a partir daqui, e outra nova onda a partir daqui. E elas começam então a se interferir. E olha o resultado dessa. Aqui nós vamos ter ondas que se unem, ondas que não se unem. Então vão ter as várias colunas. Tá? Ou seja, se lembra que, olha o comportamento, é um comportamento totalmente diferente do comportamento da nossa física clássica. Totalmente diferente, é um comportamento fluídico, é um comportamento energético. E aí eles começaram a entender e prever as ondas, né? essas várias colunas. Agora, como é que é isso? Como é que eu jogo um elétron? Eles falaram o seguinte, eu jogo um elétron. Você joga um elétron e você tem todas essas ondas. Começaram a perceber o seguinte, uma coisa mais louca. Você joga um elétron, e esse um elétron que você joga, ele passa nas duas fendas ao mesmo tempo. Porque se você jogasse um elétron só, como é que funcionaria isso? Passa numa fenda só, mas não, ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Matematicamente, descobriram que quando você joga elétron, ele passa pelas duas ao mesmo tempo? O senhor Pérez tem
Eu vou chegar aqui no slide aqui, peraí, já vou falar isso para vocês. Então, primeira conclusão. Aqui está desconfigurado aqui na TV. Mas enfim, E igual a MC ao quadrado, aquela nossa fórmula ali. Energia é igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Energia é igual a massa. Não é constante, é uma constante. É só um número constante para equalizar a fórmula. Mas energia é igual a massa, que é o que Einstein mostrou na sua realidade. Energia e massa são a mesma coisa. E é o que a física quântica está mostrando ali naquele exemplo da fenda dupla também. Porque eu joguei um elétron que a princípio era uma massa, uma bolinha. A princípio era uma, né? Mas de repente ela se comporta como energia. Então eu joguei uma bolinha ou eu joguei uma energia? E a física quântica começa a demonstrar que tanto faz, você jogou a mesma coisa, você jogou uma bolinha e uma energia ao mesmo tempo. Não tem essa distinção entre matéria e energia. E Einstein justamente acabou na fórmula dele mostrava exatamente isso, que energia e massa são a mesma coisa, não tem distinção entre massa e energia. E a teoria, e a fenda dupla foi mostrar exatamente isso. Então olha as coisas se encaixando, né? As coisas começam a se encaixar. E começam a, né, aquela história que eu falei, por onde passou esse elétron? E matematicamente se demonstra que esse elétron passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, por uma fenda só, pela outra fenda só, por nenhuma fenda em tempo algum, por todos os infinitos caminhos e possibilidades para formar essas colunas lá atrás. Significando o quê? Existem infinitos caminhos viáveis, probabilidades quânticas, caminhos quânticos viáveis para que esse elétron atinja aquele seu objetivo. Que é mais ou menos aquilo que a gente tem na vida, né? Quantas vezes na vida a gente olha que é o nosso objetivo e acha que só tem um caminho na vida, né? Esse é o único caminho que tem na vida, é o único caminho, e você vai, você bate a cabeça naquele caminho. E a quântica vem nos ensinar exatamente o oposto. Ela fala, não, existem infinitas possibilidades quânticas na nossa vida, infinitas, que a gente pode escolher. A gente ficar batendo cabeça num caminho só é apenas a nossa teimosia, né? Mas na realidade quântica existem infinitas possibilidades que estão à disposição sempre de todos. Até aqui tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Aí, os cientistas pensaram assim, peraí, eu entendi isso tudo que vocês falaram, é uma loucura que vocês estão falando, como é que pode? Joga um elétron, vira energia, um monte de coluninha lá, passa por uma fenda, passa ou pela outra, ou pelas duas ao mesmo tempo, ou por nenhuma, não existe isso aí. Não existe. Aí, eles resolveram tirar isso ali. Falaram o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar, sabe o radarzinho que tem na rua? Né? A hora que passa o carro, tira foto ali. Vamos fazer a mesma coisa, o radarzinho lá, o elétron passou, eu tiro uma foto, e eu vou tirar uma foto aqui, ó, vou saber onde ele passou. Não vai me enganar mais, agora eu vou ver onde ele passou. E aí eu não sabia se ele passou por lugar nenhum, pelas duas fendas ao mesmo tempo, uma por outra. Onde esse desgraçado passou. Tá bom, colocaram ali o sensorzinho para tirar foto ali, né? E o problema é que quando eles colocaram, ou seja, né, essa observação aqui, o elétron, parece até querendo, né, rir da cara do cientista, começou a se comportar com aquelas duas fendas normais, como se fosse a bolinha de gude, lembra? Normal. Uai, então você vê passar por aqui e chega ali. Você vê passar por ali e chega ali. Tudo normal. Mas cadê aquele monte de coluna? Cadê aquela loucura? Aí eles tiravam a observação. Voltava toda aquela loucura. Aí você põe a observação, o elétron se comporta que nem gente. Tirou a observação, ele faz o que ninguém está vendo. Enfim. O que acontece aqui? Aqui é um ponto importante, porque começou a se perceber o seguinte, que a observação ela muda o resultado das coisas. Na física clássica, até então, se entendia que o observador não interferia no experimento. Então, se eu estou aqui observando um trem que está atropelando uma vaca, trágico hoje, né? Então, um trem atropelando uma vaca, eu não participo, eu apenas observo. Eu não interfiro, eu não consegui ajudar a vaca, nem o trem, nada. Eu só olhei, eu só observador. Tanto que quando eu vou fazer cálculo matemático, né, lá para o vestibular, quantos ossos quebrou a vaca, quantos não sei o quê, eu só calculo as forças daqui, eu não calculo o observador. Só que eu fiz depois começo a mostrar o seguinte, não, tudo que acontece no universo, o observador influencia. Há uma influência do observador. As coisas estão interligadas.
não estão separadas como vocês estão achando, está tudo interligado. Então, se eu estiver no universo quântico, eu posso eventualmente fazer a vaca voar, ou o trilho desviar, ou o trem, ou mudar as forças, ou eu não sei, eu consigo participar porque eu estou interligado àquilo tudo. Que na física clássica eu não estou. Quando a gente fala aqui do macrocosmos, é tudo separadinho, né? Tudo separadinho. Então, olha a mudança de paradigma que começa a ocorrer no mundo, no planeta, né? Em todo o meio científico, inclusive. Pois bem, aqui tem várias discussões, né, para a gente fazer, mas sobre o que é que vai acontecer, sobre o que a gente pode fazer mudar com o nosso livre-arbítrio, né, sobre os nossos sonhos, tudo é possível. O que é possível fazer, realizar, o que não é possível realizar, quais são os infinitos caminhos que a gente tem na nossa vida para as coisas que a gente busca, né? Como é que eu encontro esses caminhos, como é que eu percorro esses caminhos, enfim, 1000 coisas aí que a gente começa a pensar e começa então né, ou seja, a refletir a respeito. Esse sensor, essa máquina, essa fotografia, esse radarzinho aí, ele representa o que nesse experimento? Ele representa a consciência. Consciência. Vamos falar de uma consciência. É uma consciência que está participando, porque nós vamos ver isso hoje. Mas é um sensor, não é um ser humano que estava olhando. Mas quem colocou aquilo lá foi o ser humano. É uma consciência interferindo no meio. Vocês entendem isso? Tudo é consciência. Então, assim, as coisas não são separadas como parece. Se eu conscientemente... O que a gente faz, às vezes, num centro espírita, às vezes você vai mentalizar e tudo mais. O que é a consciência querendo interferir na cura da outra pessoa, no bem-estar da outra pessoa, ou às vezes até no mal-estar de alguém. Então são consciências interferindo, são energias conscienciais. E começa a se colocar, e aí entra dentro da física quântica a ideia da consciência, a importância da consciência no meio das coisas, na nossa realidade. Então nós, como consciências, a gente faz parte do universo quântico. E a gente influencia esse universo quântico, então, dessa maneira. Ok? Vamos em frente, vamos indo. Tá calor? Tá calor. Aqui? Eu vou abrir essa e fechar aquela. Pronto. O que é o nosso universo, afinal? O nosso universo é esse monte de bolinha flutuando pelo espaço, como nos ensinaram? O universo é um monte de energia. Energias soltas, interferindo, interferências diversas, interligadas. Ou seja, muita gente vê que o que a gente enxerga é uma ilusão. Ou seja, não é exatamente a realidade. É tudo separadinho em bolinha e tal, quando, né, na verdade, o que se demonstra é que o universo é muito mais isso. Quando eu olho isso aqui, me dá a ideia o quê? Que eu estou separado de tudo, que eu não tenho poder, que eu não alcanço, né, das dificuldades, dos obstáculos. Quando eu entendo isso aqui, eu entendo que eu faço parte, eu entendo que daqui eu influencio ali, que está tudo interligado, tudo interfuncionando. Percebe como muda tudo? Muda toda a nossa realidade. E o que se demonstra hoje é que o nosso universo é isso aqui. Nós temos um universo aí onde a gente vê, enxerga aqui, da energia do espaço, 3% do universo. 97% do universo, da energia do universo, a gente não sabe o que é. Matéria escura, energia escura, que a ciência sabe que está lá pelos cálculos matemáticos, mas ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém sabe o que é. Ou seja, só para começar a mostrar, quase 100%, a gente vê um pequeno pedacinho do que é o universo. Então aqui é só para a gente começar a pensar o quanto errado a gente está nos nossos conceitos de matéria, de consciência, de vida. E nós, seres humanos? Ok, falamos da bolinha, do elétron, né? Tudo muito bonito. Mas e nós aqui, né? Como é que é? E a gente age como onda ou como partícula no dia a dia? O que vocês acham? Vocês acham que a gente age como onda ou vocês se sentem mais onda ou partícula? O que vocês se sentem? Como é que é? Os dois. Os dois? Um pouco dos dois, né? Então, mas onda ou partícula? É aquela história, né? A gente vai... Eu vou lá no carro e já volto, tá? Só um minutinho, gente. Né? Eu não consigo passar, gente, porque é um idiota, né? Tem que vir pela porta. Por quê? Porque é partícula.
né? Porque a gente vai lá, não tem que ir, não pode, tem que desviar das coisas, né? É tudo partícula. Será que é isso mesmo? Nossa vida sai? Não? Ou nós temos também a questão da energia? Ou será que realmente a gente é partícula? Então vamos discutir um pouco isso. Ou seja, quem somos nós? Partícula ou energia? A gente costuma achar muitas vezes, pela materialidade, pelo ceticismo, de que a gente é muito mais, às vezes, né, a sensação que a gente é muito mais partícula do que onda. Ah, eu sou onda, mas minha onda está meio desligada, tá assim, né, embaixo, meio baixa com onda, mas minha onda está toda, né, está toda, né, inclusive, cada mês com mais partículas, né, beleza, né. Então, tá uma beleza. Então, mas como é que é isso? Na verdade, nós vamos perceber que a gente é muito mais onda do que partícula, apesar de que somos os dois, né? Então, não tem animação para estranho isso aqui, mas vamos lá, vou tentar explicar. Imagine que a gente seja esse pontinho vermelho, né? Cada um esse pontinho vermelho, como eu estou aqui. Eu estou aqui, mas o meu cérebro está funcionando. Ele tem ondas, campos eletromagnéticos estão funcionando, meus pensamentos estão funcionando. E acontece que a ciência hoje demonstra que meus cérebros não estão presos na minha cabeça. Eles saem. Isso não é só o Chico Xavier que fala, não. É a ciência falando hoje. Tanto sai que, no começo eu colocava eletrodos aqui, ó, fora da cabeça, não é dentro da cabeça, fora da cabeça. O que eles fazem? Eu consigo, um eletroencefalograma, por exemplo, eu consigo ler, né, o que está acontecendo dentro da minha cabeça, olhando de fora. Ou seja, por quê? Porque está saindo. Isso está saindo. Hoje nós temos aparelhos que conseguem ler o cérebro a alguns metros de distância. Você não precisa nem encostar mais. Alguns metros de distância você consegue ler. Você consegue ler o que está saindo. A gente não sabe ainda decifrar muito bem esse monte de energia que sai, mas está saindo. São campos eletromagnéticos que estão sendo espalhados. E esses campos eletromagnéticos, gente, estão indo para vocês. Os meus aqui, ó. E de vocês também. O que acontece? Está todo mundo se interagindo. Quantas vezes, né? Ou seja, às vezes até uma pessoa, você está às vezes no metrô, em algum lugar tal, e aí você começa a se sentir mal, fazer pensamentos estranhos, coisas, né, tal. E às vezes, mas não é meu, não tem nada a ver. Você para para perceber, tomar consciência, e fala, não tem nada a ver. Ou você se sente mal. Aí você começa a perceber que a gente está se influenciando. A energia do outro, é telepatia, nós estamos aqui, ó, um influenciando o outro o tempo todo. Um influenciando o outro o tempo todo. Por que as audiências são diferentes? Aí você vai colocar qualquer aula, qualquer coisa, chega às vezes, né? Às vezes tem um dia que é um grupo, né? Uma sala, tem uma bagunça, a outra é silêncio. Outra... O que mudou? São as ondas, as energias frequentes, como está cada um, o pensamento de cada um, e aí forma o quê? Uma egrégora, forma um conjunto. Esse conjunto forma aquela sala, forma aquela aula. E de repente a gente tem, quantas vezes, vocês já não tiveram telepatia de algumas vezes? Eu tive umas bem úteis. Outro dia eu estava em casa, e aí eu comecei a lembrar de todas as vezes que faltava água na minha casa. Eu falei, nossa, faltou água. Aí toca a campainha e o zelador falou, Daniel, vai faltar água. Nossa! Poxa. Sim, e quando, eu acho que tem a ver também a ligação, né? Quando você está pensando na pessoa que você te liga. Exatamente. Não necessariamente precisa estar próxima, a pessoa pode estar longe. Exatamente. Você está pensando, a pessoa toca o telefone e ela. A pessoa não é possível. Você está falando da pessoa, daqui a pouco ela te manda mensagem. Te manda mensagem, exatamente. Se você vai falar uma coisa, ela fala a mesma coisa, aí você está alinhado. Isso é porque nós estamos trocando frequências. Estamos trocando energia o tempo todo. Né? Agora, eu estou aqui também e o meu coração está batendo. E o meu coração, todo esse meu campo cardíaco, ele tem um campo eletromagnético que os cientistas hoje demonstram que ele é 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. 5.000 vezes mais potente. Está aqui, ó, jogando para vocês. E vice-versa. Aqui tem emoções. Alegria, tristezas, ansiedades, mágoas, tudo. E nós estamos trocando entre nós. É o que acontece aqui, tá vendo? Cada um é um, né? Mas a gente está influenciando um para o outro o tempo todo. O tempo todo nós estamos trocando essas informações, estamos influenciando. Às vezes você está feliz, aí você chega perto de uma pessoa, você não sabe por que fica triste. Às vezes você está triste, chega perto de alguém e você fica feliz, você fica contente. Por quê? Porque é energia, é frequência. Nós não estamos presos no nosso corpo. Não estamos presos, né? A gente achava que não, o corpo é só é uma coisa no meio do caminho. É uma coisa no meio do caminho só.
Né? A gente é muito mais longe do que isso. Então, essa aqui é a nossa realidade, primeiro em relação a pensamentos, a emoções, sentimentos. A gente está trocando o tempo todo. Por isso que falam, né? Ou seja, até muitas filosofias, espiritismo e tudo mais, falam, cuidado onde você vai. Às vezes você vai num local, num ambiente, e aquele ambiente tem uma frequência, aquele ambiente tem um tipo de pensamento, aquele ambiente tem uma certa... E você sai de lá mal, você sai de lá estranho. Porque você trocou energia. Não é que você foi lá, eu tô aqui, ó, tô no meu... Vou de partícula hoje, de partícula eu tô protegido. Enfim, não adianta, né? Você vai vibrar a energia também, né? Você é dual, não tem jeito. Verdade. Bom, eu pergunto para vocês. A gente acha que a gente conhece o universo e que tudo é matéria. É tudo matéria. Só existe matéria ao nosso redor e que a gente conhece o universo pela matéria. Que a gente conhece pela nossa partícula e não pela nossa energia, né? Pela frequência. É isso mesmo? Então vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aí? As árvores, montanha, neve. Árvores, montanha, neve, o que mais? Um carro, A estrada. estrada, Postes. poste, só isso. O que mais vocês estão vendo? Céu, horizonte. Alguma coisa mais? Antes de eu falar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Uma galera de caboclo ali naquela Você perguntou? Com toda certeza. Sim. Gente, eu vou dizer para vocês que vocês têm uma capacidade de se iludir gigantesca. Desculpa falar, né? Uma capacidade gigantesca. Gente, não tem nada aqui. Isso aqui é uma televisão, gente. Não tem nada aqui, não tem montanha. Não tem montanha. Não tem estrada, não tem nada. Isso aqui, gente, são pixels. Juro por Deus. São pixels, são assim, pontinhos. Não vou tocar, não, né? São pontinhos ali e tal. E vocês estão achando que é uma montanha. Vocês são meio loucos, né? Imagina, gente. Isso aqui é televisão com pixels, só. Só que acontece o seguinte. Vocês estão vendo uma montanha ali. Vocês viveram uma montanha. Vocês compraram uma montanha. E se vocês estivessem aqui, nesse local real, de fato, ali, com isso na frente, né, vocês estariam ali vendo, talvez a montanha, que não fosse pixels, né, e tal. Mas, eu pergunto, ao mais longe, alguma vez vocês já viram uma montanha? Já. Quem falou já? Você? Você já viu? Você tem certeza? Bom, eu tava lá em cima, sério. Você estava lá em cima? Então tá bom. Então, pois é. O que é interessante a gente observar é que, na verdade, a gente nunca viu uma montanha. A gente não sabe como é uma montanha. Não sabe. Por que não sabe? Porque você nunca viu a montanha, porque você não vê a matéria. A gente não consegue enxergar a matéria. Como não? Não consegue. A gente só vê luz. Não adianta que a TV tá ligada. É idiota. Né? Enfim. Só vê luz. Se eu apagar todas as luzes aqui na TV, vocês vão ver alguma coisa? Não. Porque a gente não vê a matéria. Vocês nunca viram uma montanha. Você não sabe como é a montanha. Você sabe como é a luz refletida na montanha. Então o que acontece, certo? A luz do sol vem lá, bate na montanha e vem para os seus olhos. O que vem para os seus olhos? A matéria? A montanha está entrando nos seus olhos? Não. Não tem a montanha, você não teve contato nenhum com a montanha. Olha que interessante. Nenhum. Apenas entra a luz refletida do sol, né? Ou seja, e vem para os seus olhos. Com as cores do quê? Do reflexo que vai para os seus olhos. Só. Nós nunca vimos matéria. Você nunca viu tua mão. Você viu sempre a luz refletida. A luz que vem, né, dali, bate aqui e reflete. Eu vejo a luz refletida, mas nunca vejo a matéria. Eu não tenho contato com a matéria visual. Mesma coisa quando a gente viu o mar azul, né? Quando a gente viu o mar azul e a luz do sol refletindo na água, quando você pega a água, ela não tem cor. Exatamente, tá lá.
Aí você acha que, mas você não está recebendo, vocês entenderam? Ou seja, é isso, é só a luz que vem lá do sol, que vem da lâmpada. Você nunca viu matéria na sua vida. Aí a gente acha que a gente vê matéria em todo lugar, a gente nunca viu. Ah, eu vejo espírito, é mais fácil ver espírito que ver matéria. É impossível, gente, não dá para ver matéria. Esses materialistas estão tudo errado, né? Não dá para ver matéria. Então, Mas ainda... pode falar, pode falar. Essa é uma pergunta meio... Não, aqui não tem meio, não, aqui não é tudo louco, aqui É um maluco. aqui é um pior que o outro. Aí vem aquela teoria de tudo ser uma ilusão. Uhum. Mas como é uma ilusão se eu estou sentindo a ilusão? Volta as perguntas daqui a 3 slides, peraí. Vamos lá, vamos falar da sentir a ilusão. Até aqui tudo bem? Chegou a uma conclusão que a gente nunca viu matéria na vida. Ninguém nunca viu matéria. Então a gente acha que a partícula que vê as partículas, não, você não vê nada, você só vê energia. Só o seu lado da energia que vê. É a frequência energética que chega e é o que você vê. Você só vê energia, você não vê matéria. Pergunto pra vocês, agora essa é fácil, hein? Qual é a cor do tomate? Qual é a cor da banana? Qual a cor do pepino? Tudo errado. Gente, a banana não é amarela. É tudo menos O amarelo. tomate não é vermelho. O pepino não é verde. Matéria não tem cor. Agora confundiu tudo. Matéria não tem cor. Matéria não tem cor, gente. Por que não tem cor? Porque o que é o vermelho? O tomate é vermelho? Não, o tomate não é vermelho. O que é vermelho? É mais ou menos o seguinte, tem uma teoria que diz o seguinte, a gente mostra para os outros tudo aquilo que a gente não quer. Né? Então assim, você quer ser multicortar, mas você, aquilo que você é ali, você... Né? Então, vamos fazer uma pergunta sobre a seguinte pergunta. Qual vocês acham que é a cor que o tomate mais odeia? Vermelho. Exatamente, vermelha. Por que vermelha? Agora vamos descobrir lá por quê. Porque olha a luz aqui batendo, ó. A luz bate, o tomate não tem cor. Mas quando a luz bate aqui, o tomate, ele adora o amarelo, o azul, o lilás, ele se sente o próprio purple, né? Aí ele recebe tudo isso, a luz, né? Ou seja, ele faz ali a refração da luz, a luz entra nele e ele joga fora, porque não gosta do vermelho. Ele joga fora, ele reflete as frequências do vermelho. Eu que estou aqui, a luz bateu lá, reflexão da frequência do vermelho, eu enxergo só o vermelho. Vem a luz branca. Olha, né? Vamos dizer, a luz branca da sala. A luz branca tem todas as cores. O tomate, ele faz a refração, vamos dizer que não é exatamente, vamos dizer que ele absorva todas as cores, mas ele reflete o vermelho, ele não quer o vermelho, ele não gosta do vermelho. E ele joga o vermelho fora, que é a reflexão. Ele reflete o vermelho, a frequência, energia, uma do laboratório vermelho. Ou seja, tudo que ele não gosta, ele reflete. E é aquilo que a gente fala, a gente quando fala mal dos outros, né, é aquilo que a gente é. Aquilo que a gente não gosta, mas que é aquilo que a gente é. O espelho. É o espelho, né? Mas enfim, o tomate não tem cor, gente. Ele não é vermelho. A banana não é amarela e o pepino não é verde. Tá claro isso? O que é... Uma criança pergunta. Eu estou O que você está vendo aqui no amarelo? É apenas a luz branca que vai bater lá e ela vai na frequência do amarelo aos seus olhos. Mas você só viu a luz. Você não viu a banana e a banana não tem cor. Agora a banana, ela reflete a luz amarela. Ela não é amarela, a banana é amarela, ela reflete a luz amarela. A frequência de luz amarela. Mas a matéria não tem cor. Qual a cor do ouro? Não tem cor. Não tem cor. Tem a reflexão da luz. Entendeu? Vocês entenderam? Entendi. Matéria não tem cor. Ou seja, matéria a gente nunca viu e matéria não tem cor. Tá? Mas vamos continuar. Agora, ouvir sim, né? A gente ouve, na verdade. Como é que a gente ouve? Né? Ondas. De novo na partícula. Quando eu estou ouvindo aqui, eu estou ouvindo as partículas chegando na minha orelha? Não. O que é ouvir? Ouvir é, temos aí o som, temos o ar,
uma partícula vai batendo na outra, né? E vai empurrando a outra. Então elas vão empurrando a outra, vai vibrando até que chega aqui no seu ouvido, entra no seu ouvido essas ondas todas, chega no seu tímpano, e o seu tímpano ele vibra de acordo com o arzinho que está batendo lá. O arzinho está dentro da tua orelha, não é o arzinho que vem lá de fora, né? Alguém falou aqui, o arzinho veio entrar na tua orelha. Não, não. Cada arzinho está no seu lugar. Eles apenas vão vibrando até que vibre dentro da sua orelha. E quando vibra o seu tímpano, o que acontece? O seu tímpano transforma esta vibração numa frequência eletromagnética, em eletricidade. Essa eletricidade vai percorrer o seu corpo, vai chegar no cérebro. O seu cérebro vai traduzir esta eletricidade em ar. Agora, existe o ar? Não existe. Existe o ar, a letra A não existe. Existe uma frequência apenas, né, ondulatória, que o teu cérebro interpreta como ar. Bacana o cérebro, né? Graças a Deus ele vai interpretando, a gente, né? Mas não existe o ar. Não Por isso tem existe gente o ar. que você fala o A, a pessoa Entende o B. Exatamente, ela vibra e faz exatamente, né? Ela chacoalhou errado ali, né? Exatamente. Então, mas o que acontece? Vejam, toda a nossa audição não funciona por partículas, certo? Eu quero mostrar isso, funciona só por ondas. Então, veja, a gente enxerga por ondas, a gente escuta por ondas, não por partículas. a gente fala partícula. Você tem certeza disso? Melhor não. Depois dessa aula, não mais. Vou chegar lá já, mas antes vamos falar desse aqui. Não, vamos falar do comer primeiro, né? Depois a gente volta. Então, ok, agora vou para onde comer, né? Ou seja, olha que delícia, né? Eu já entendi que não tem cor, mas pelo menos tem sabor, né? Deve ter. Matéria não tem gosto. Certo? Não existe gosto na matéria. Matéria não tem gosto, gente. A gente é muito materialista, né? A matéria tem cor. Não tem. Matéria não tem. Matéria não tem gosto. Por que não tem gosto? Porque não tem. Porque o gosto é uma criação do cérebro. Como assim? É a criação do cérebro, gente. Vamos lá. Essa pizza entra na sua língua. Né? Ela entra na sua língua. Aqui tem papilas gustativas. Essas papilas gustativas, quando elas entram em contato com os ingredientes da pizza, cada ingrediente, ela vai fazer uma reação químico-física na sua língua. Químico-física. Não é nem químico-física na tua língua. Aí o que acontece? Esta reação químico-física na sua língua faz a sua papila gustativa gerar uma eletricidade. Tuf! Eletricidade e gosto de morango. Eletricidade e gosto de abacaxi. Essa eletricidade que já era na sua língua vai percorrer os seus nervos, praticamente o seu cérebro, e essa eletricidade, essa frequência eletromagnética, o seu cérebro interpreta como gosto de pizza. Mas não tem gosto nenhum na história. Se as suas papilas gustativas tiverem uma outra composição, você vai sentir outro gosto. Porque não é o gosto do negócio. É apenas a reação química que gera uma eletricidade que vai ser interpretada. Mas daí, determinado alimento, se eu vou colocar assim para ver se entender o que eu estou... Determinado alimento sempre vai ter o mesmo gosto para todo mundo. Não. Porque você não consegue provar. Provavelmente não. Provavelmente não. Então a pizza É que por eu isso comi que uma não tem pessoa o mesmo gosta de gosto uma que a coisa. É que a gente nem vê duas Nossa, eu quero ir coisas. embora de um jeito. Porque se fosse o mesmo gosto para todo mundo ia gostar de pizza e ninguém ia gostar de manteiga. Porque eu não consigo comer uma manteiga assim, não dá. Mas você consegue. Por quê? Se fosse igual, todo mundo conseguiria. Não haveria o que você gosta ou o que você não gosta. Tem o que você gosta ou não gosta porque para você, nas suas frequências, gerou sei lá o que dentro de você. Mas você entende? Ou seja, mas o que é o bom e o que é ruim? A gente nunca vai saber qual é o gosto de arroz para você. Eu nunca vou saber. Você não tem como me explicar. A única coisa é que quando eu como arroz, eu falo, isso é arroz, você comeu também. Chegamos na conclusão, se tem outro arroz aqui, você vai identificar como arroz e eu vou identificar como arroz. Mas se o gosto é igual, nós nunca vamos saber. Parecido, pelo menos um pouco né? Porque quando a gente descreve, por exemplo, o gosto de alguma coisa, a gente meio que chega... Mas como é que você vai descrever o gosto certinho se você não Eu sabe? vou falar, o morango, por exemplo, se é um morango passado azedo,
eu como, você come, a gente vai Então, falar a gente mesma come coisa? coisas azedas. Eu sei o que é e você sabe o que é. A gente chegou na conclusão de que isso é azedo. Mas se o que eu sinto com azedo é a mesma coisa que você sente com azedo, eu nunca vou saber. Que é amarelo pra mim, é amarelo pra você. Entendeu? Eu não vou saber. Agora a gente concorda. Se eu comer uma coisa azeda e você comer, eu vou falar que é azedo, você vai falar que é azedo. Por quê? Porque você se acostuma a dizer que isso é azedo e eu me acostumo a dizer que isso é azedo. A gente aprendeu que isso é azedo. Para você sempre isso vai ser azedo e para mim isso sempre vai ser azedo. Mas se a minha interpretação é a mesma, a gente não tem a menor ideia. Acho que é o mesmo. Provavelmente não é igual. Desculpa cortar, Daniel, mas é o mesmo conceito, acho que de cor para homem. Para mim é Pra homem só tem 5 vermelho. cores. É, vermelho, Cor, azul, né? não tem turquesa, não tem ciano. É azul. Exatamente. Quando Entendeu? muito claro e escuro, né? E olhe lá, E e olhe lá. Então, né? Mas você entende? Quer dizer, É uma no faixa. final das contas, enfim, gosto não tem nada a ver com matéria. Gosto é uma frequência também, uma vibração. Uma vibração que sai da tua língua, chega no teu cérebro e interpreta o teu cérebro. Nada mais que uma vibração. Então a gente olha por ondas, a gente escuta por ondas, a gente sente paladar por ondas. Aí você vai falar assim pra mim, não, tá bom, Daniel, mas o olfato, gente, não está aqui no vídeo, mas o olfato, o cheiro, o olfato é a partícula veio aqui, né? Matéria não tem cheiro. Uma coisa, não tem cheiro. Não tem cheiro, mas matéria. Mas o que é matéria então, Daniel? Você não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, não tem nada. Não tem! E a gente idolatra, né? Mas matéria não tem cheiro também. O que é o cheiro? O cheiro é a mesma coisa que a língua, exatamente a mesma coisa. Você tem as partículas do ar, né, que vão estar em contato com também suas células sensoras no nariz, que vão fazer o quê? Dar uma eletricidade que vai associar a um cheiro, que você vai interpretar como cheiro. Mas o cheiro em si não é matéria. O cheiro é uma interpretação que você fez de uma corrente elétrica que foi até o teu cérebro, do teu nariz até o teu cérebro. Certo? Tranquilo? Agora, só para a gente terminar, falando de 5 sentidos, não é falando de 4, que são ondas puras. E o quinto, agora falou tato. Tato não, agora não vem, Daniel. Não vem porque tato é partícula. Eu pego, né? Você fala, eu pego, esse aqui eu bebo, eu como, esse aqui eu chuto. Esse é a partícula, certo? Esse não tem história. Mentira. Mentira, por quê? Porque você nunca tocou em nada na sua vida. Entendeu o que eu queria falar? Você nunca tocou em nada na sua vida, mas é óbvio, né? Por quê? Por que você não tocou em nada? Gente, porque, vamos para o microcosmos. O que é o toque? É uma ilusão. Quando eu vou me aproximando dos dedos, eles vão se aproximando, né? Aí chega aqui e eu falo, toquei. Não tocou. O que é o toque? Se a gente pegar um microscópio e olhar lá, os dedos chegando, vamos imaginar que esses são os átomos mais próximos dos dedos, certo? Temos ali as cargas dos átomos. Esses átomos, você não consegue juntar 2 átomos. Você não tem força, né? Você nem fissão nuclear, você não consegue juntar os átomos. Os átomos têm em torno de si campos eletromagnéticos fortíssimos que eles chegam, quando eles se aproximam, eles começam a se retrair. Eles não se juntam, não dá pra você, né? Ou seja, você não encosta, porque senão você teria que ter encostado um átomo daqui com um átomo daqui, você não encosta. Eles ficam longe. O que acontece é que esses campos eletromagnéticos, você pega um ímã, imagina um ímã bem forte, que você põe um contra o outro, aquele que você fica, né, um afasta do outro. Então você apertando bem forte, chega uma hora que você não consegue encostar. Mas você não encostou, parece que é a mesma coisa. Você não encostou, mas o campo de rejeição, né, de repulsão está tão forte que você tem a sensação que você encostou. O campo de repulsão tão forte que você quebra as coisas, você bate 2 carros, quebra tudo. Por quê? Porque o campo de repulsão desses átomos é tão forte que faz cada um sair para um lado. Mas jamais encostou, nunca encostou no outro. Não tem nenhuma matéria que jamais encostou em outra matéria aqui, né, na nossa... Você nunca encostou em nada na sua vida. Você sempre tem ilusão de estar encostando. A sensação falsa de estar encostando na matéria, mas você não encosta, você está sentindo os campos eletromagnéticos se repulsarem. Ok?
Ok? Pode falar. Eu vou falar. Não concordo, pode falar. Eu vou com uma negócio aqui. Ou não, pode falar, deve falar, porque eu vi que todo mundo tá aí falando, não pode ser assim, eu sou a não. única rebelde. Mas é assim mesmo, vai lá, manda ver. No caso de um acidente que você falou, né? Uhum. Aí se um carro encosta numa pessoa, que você falou que não encosta, Não como encosta. é que aquilo deixou marca na pessoa? Qual que é Porque essa você visão? imagina o seguinte, tenta imaginar o que está acontecendo. Imagina, o ímã é a maior comparação. Tem ímãs fortíssimos, mas vamos imaginar, você pega um ímã que um contra o outro. Você vai aproximando ele. Esse ímã é tão forte que você não vai conseguir encostar no outro. E tem ímãs que são assim mesmo, de verdade, mas enfim. Mas você vem aqui, vem atrás do ímã correndo. A hora que chega aqui, o que acontece? Você vê na velocidade, ele vai encostar porque isso veio rápido? Não. O que acontece é que esse aqui vai pum para lá. Vem aqui, pum, ele vai voar. A energia, né? É energia. O que acontece? Você vê, ele vem aqui, você achou que encostou, bateu o carro, esse aqui voou para lá. Mas voou por quê? Porque você se aproximou no campo eletromagnético e esse campo empurrou o outro para lá. Então tudo é empurrado para os lados. Então a sensação de quebra, a sensação de corte, corta o corpo, estoura tudo. Por quê? Porque nós estamos falando num nível atômico isso aqui. Né? Ou seja, então cada átomo voou para um lado, o teu corpo virou pó, né? Cada parte do teu corpo foi para um lado. Mas atomicamente, no mundo quântico, ali, atomicamente, nenhum átomo encostou no outro na história toda. O carro não encostou na pessoa, nada. Mas ainda assim pode deixar marcas, por conta da energia que... Não deixa marcas, pode separar. Então, porque se um carro vai embaixo em alguém, por exemplo, Uhum. aí vai ficar lá, por exemplo, roxo. Sim, mas por que ficou roxo? Não é porque encostou o carro. Foi impacto. É porque os átomos do carro que bateram nos átomos do seu corpo, a hora que eles chegaram bem pertinho, fizeram o teu corpo assim, ó. Entendeu? A hora que eles chegaram perto, teu corpo foi. Mas eles só chegaram perto. E teu corpo foi. E aí você sentiu a dor, teu corpo quebrou, teu corpo cortou no meio, caiu a cabeça para um lado, o braço para o outro. Tudo isso aconteceu. Trágico, gente. Pra gente ilustrar, né? Deixar a coisa assim. Mas realista. Mas é isso, né? Mas próxima do dia a dia. Daniel, acho que o objeto de menor energia é o que sofre maiores consequências nesse caso, não é isso? Tipo, porque tem menos... A gente não falou do CERN no começo da nossa aula, a gente falou do CERN, ou seja, que aquele experimento lá, né, na Suíça e tal, que um elétron bate no outro. Ele não bate no outro. Então o que acontece? Justamente, esses campos magnéticos fazem eles... É a mesma coisa, ele se desmonta por quê? Porque as forças são tão fortes que você abre, você desmonta, você tal, mas não encosta no outro. Nós estamos falando de campos eletromagnéticos fortíssimos, fortíssimos. Você entende? Você põe uma faca aqui, você corta o teu braço, por que ela entra? Ela entra porque onde os átomos estão entrando está afastando. Está afastando. Isso. Então abrindo a pele, abrindo a carne. Mas não está afastando porque está encostando, está afastando porque os campos eletromagnéticos estão repulsando conforme você põe a faca para dentro. E porque o tecido, né, a pele nossa, a coesão atômica dela é menor do que a da faca. Então os átomos da faca eles estão mais juntos, mais fortes, unidos. São como se fossem ímãs mais fortes. E o ímã do teu braço não é tão forte. Então a hora que vai chegar, ele vai começar a empurrar e vai começar a separar o átomo, separar a matéria. Exatamente, entendeu? Mas não porque encostou, mas Ele nunca vai ele encostar. foi jogando para nunca fora, vai ele foi encostar. tirando da frente. Mas deixa eu perguntar, se encostasse, ele passava ou não? Ninguém sabe. Exatamente. Ele não encosta. Ninguém sabe. Eu acho até que não. Não, desculpa, que passava. Por quê? Porque mais ou menos a gente pega e olha para o universo, a gente vê galáxias que se juntam, que se colidem. São galáxias. E quando elas se colidem, a gente acha que todos os planetas vão bater um com o outro, as estrelas, e não, muitas elas passam entre elas e... Entendeu? Então, as coisas não são bem, né, como a gente está acostumado. Então, né, é difícil, mas passaria. Por que não passa? Porque ela repele. Senão, provavelmente, a gente realmente, você tem toda a razão, eu acredito que a gente simplesmente passaria, uma mão passaria pela outra. Isso, sei lá, talvez na passagem, eu não sei o que aconteceria, mas enfim, não acontece porque a repulsão. Certo? Ficou fácil agora, né, gente? Deixa eu ver só, putz, já estamos com bastante tempo, enfim. Esses campos de energia são experiências humanas.
Ou espirituais também? Então, os campos energéticos é a questão do universo, que é Universal. ondas. Então, nós vemos no universo quântico, no universo de energias. Nós, na nossa ilusão, né, a questão da ilusão, a gente vive a ilusão, que é o quê? A gente sente coisas que não existem. Mas você sente. A gente sente a cadeira, sente o gozo, não existe, mas a gente sente. Por que a gente sente? Porque nós, como essências, foi criado todo esse universo material aqui, para que a nossa essência, a nossa consciência pudesse ter experiências aqui. Justamente experiências que às vezes nem sempre são possíveis num plano absolutamente espiritual. Aqui, por isso que aqui é uma escola. Aqui tem certas condições em que você vai ter certas experiências. Que é a materialidade. Que tem condições diferenciadas. Certo? Então o que acontece? As experiências pessoais, elas existem. Você vai tirando experiências. É que nem você vê o filme. Ontem vi o filme, chorei. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu, não, eram atores, não aconteceu nada disso. Que frieza. Que frieza. Quantas vezes eu já não foram eles? Você está chorando, você está chorando uma ilusão. Não, uma coisa não existe, gente. Não aconteceu nada. Né? Mas para você foi real, porque você sentiu aquilo. A nossa vida não é matéria, pra gente é real. Isso aqui é material, para tua cabeça boba aqui, né? Essa aqui é capaz de exatamente. No Brasil a gente morre, né? Aqui a gente passa por Exato, né? Então, é por aí. Mas o importante é a gente pensando, tudo isso que eu estou colocando, deixa sentar devagarinho, aos poucos vai sentando, mas não muda a nossa vida, porque a nossa experiência é essa, a gente sente a experiência. Agora, se a gente for entender o que é o universo, a gente vai entender que não é nada daquilo que a gente pensa. Né? É outra coisa. Quanto tempo a gente tem ainda? Não, acho que acabou já, não. Tem mais não, tem 10 minutos, 12 minutos. 10 minutos, vocês aguentam aí? Opa, então tá bom. demorou. Tem vários, eu vou tentar escolher algumas coisas aqui. Enfim, no negativismo, no ser negativista. Tem 20 minutos. Porque começou um pouquinho depois. Então, bom, vou entrar aqui, a gente para, mas Tá tudo bem. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, então. Aqui. A gente falando de pensamentos, estamos falando de energias e não de partículas, né? E o mundo é isso, são energias, são pensamentos e tudo mais. O nosso pensamento, ele cria coisas. O nosso pensamento é capaz de co-criar. Sim. Aponta pra cá, Daniel. Não. Agora Nossa, agora tem que ser quando Nossa, diminuir. Aí. Olha só que mundo quântico. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Vamos lá, vamos dar pra cá. Gente, tudo que existe, né, a gente fala do pensamento, meu pensamento não tem força não, falam que tem pensamento, tem força, mas o meu não, né? Eu penso e nada acontece, né? Cuidado, porque tudo acontece. Nosso pensamento é a nossa vida, e por isso que é o universo quântico, é toda energia. E a matéria, porque nós estamos chegando à conclusão que a matéria, toda essa ilusão aqui, ela existe para a consciência, e não o contrário. Não é que a matéria criou a consciência que criou a matéria para viver. Então nós estamos co-criando as coisas aqui. E é importante a gente ter semente, porque às vezes coisas pequenas que a gente não repara, mas que quando a gente começa a enxergar o resultado, a gente começa a entender a força do pensamento. Então, por exemplo, quer ver? Olha, vocês estão olhando isso aqui, ó. Olha que lugar bonito. Vocês não querem tirar férias aqui, nessa varanda aqui? Vocês estão no meio de férias aqui? Gostoso, né? Passear nos rios, nas cataratas, né? Com esse lixo aqui, nas indústrias. O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui, gente, é a materialização de pensamento. Isso aqui é a materialização de pensamento. Por que esta cidade é deste jeito aqui e não de outro? Porque as pessoas que vivem nesse local, que co-criaram esse local, que pensaram esse local, que aceitam esse local, têm essa frequência. Então, talvez porque precisa viver esse tipo de Porque experiência. precisa viver a experiência que eles vieram para viver, a experiência que eles vieram colocar. Não é que a pessoa é inferior nem superior, tá, gente? Vamos lá, ou seja, mas essa a frequência que eles criaram. Por que eu falo, por que São Paulo, até hoje, o Rio Tietê é uma sujeira toda lá? Porque ninguém quer saber. É a materialização do pensamento dos cidadãos.
Porque se os paulistas, né, por exemplo, falassem assim, não, queríamos Rio Limpo, fosse prioridade, ele já estava limpo há muito tempo. Mas com tanto de gente que tem lá. Né? Mas é o quê? Aqui estão falando coletivo, né? Então, olha só, os pensamentos coletivos, as ideias, as frequências coletivas materializam as coisas ao nosso redor. Por que existe hoje, né? Ou seja, toda essa poluição? Por que você acha que a tecnologia não resolve isso aqui hoje? Não, só mas é caro, mas ninguém reclama, mas está lá afastadinho, está na China, está não sei o quê, e assim vai. Mas isso é inconsciente coletivo. Então a sociedade vive dentro das condições, dos ambientes que ela cocria no mundo, de acordo com as frequências do inconsciente coletivo. Isso é materialização de pensamento. Tudo que existe é materialização de pensamento. O que é isso aqui, gente? Vocês estão muito... É um reflexo. Vocês estão muito partícula hoje, gente. Isso aqui não é um controle, isso aqui é a materialização de pensamento, um pensamento materializado. Um dia alguém pensou, já pensou se a televisão pudesse fazer assim, e eu de longe tocar, aí tal, mas criasse um botão. Pensamentos, foram juntando pensamentos coletivos aqui, isso é pensamento, materializou. Isso é pensamento materializado. Essa roupa, pensamento materializado. Alguém projetou, falou, vou fazer uma roupa assim, assim, assado, aí eu vou vender, está acontecendo. Essa casa, esse edifício, isso aqui é pensamento materializado. Alguém pensou, vou construir, fizeram a planta, o projeto, chamaram pessoas para vir trabalhar, construir, ergueram. Está aqui, ó, pensamento materializado. Tudo que existe ao nosso redor é pensamento materializado. Pensaram nisso já? Sim. Isso aqui, pensamento materializado. Qual a diferença entre um lugar e outro? Pensamento materializado. É a frequência do local, a frequência da situação que criou, do que co-criou. Então, assim, a gente pode criar mundos diferentes, totalmente diferentes, dentro da mesma matéria, dentro do mesmo planeta, dentro da mesma cidade, dentro da nossa própria vida. A gente pode criar realidades totalmente diferentes. Não muda a realidade ao redor. Como não? A realidade ao redor é totalmente modificada de acordo com os nossos pensamentos. Aí fala assim, pode falar. Eu ia falar sobre a meditação. Porque a meditação ela tem um poder, né? Que quando você medita ou coletivamente, ela traz paz no ambiente. Já foi provado, não sei, em Nova York ou na Califórnia, um grupo grande meditando que foi fazer os cálculos, a quantidade de violência na cidade naquele período em que se meditava. Reduziu. Exato. Tem vários estudos nesse sentido. Tem muitos. Tem tudo a ver. Por que isso? Eu penso no coletivo. O que é o espaço de vibração? Vamos vibrar pelo planeta, pela paz do planeta. É exatamente isso. É a gente vibrando para querer co-criar na realidade algo diferente. Só que a gente está competindo. Tem corintiano do outro lado. Esse é que é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas estamos todo mundo co-criando junto. Então, as consequências é o coletivo, é o inconsciente coletivo. Tá? Agora, as pessoas falam assim, não, mas tudo bem, mas acontece que eu sou um corintiano especial, né? Mas eu não, né, sou diferente. Será que é mesmo? Aí a gente fala da criação particular, individual. Aí eu pergunto para cada um, né? Como que é a casa de vocês? Não vai. Mais essa ou mais aquela? O que é isso aqui? Materialização de pensamento. Individual. Por que uma casa é assim e a outra é assim? Eu tento ser à direita, né? Mas tem uns Mas pensamentos aí- que querem Você fica daquele jeito por 2 minutos, daqui a pouco você... Daqui a pouco você veio pra cá, né? Mas que é isso? Cocriação. A gente cocria individualmente, coletivamente, é cocriação. Você está lá no escritório, né? Ou seja, tem um escritório de um jeito, outro escritório de outro. Qual que é a diferença? Cocriação, materialização de pensamento. Aí você entra lá e fala, isso é um acaso. Não tem nada de acaso. Não tem nada de acaso na construção disso, nessa bagunça, naquela organização. Não tem nada de acaso. Tudo é cocriação. Cocriação vem do pensamento. Tudo surge do pensamento e do pensamento a gente cocria e a gente usando essas realiza. imagens aí, uma vez eu escutei falar, achei bem interessante. Que essa bagunça é só um simbolismo do que a gente tem aqui dentro. Então aquilo dali não é reflexo. É um reflexo, um simbolismo Exato. do que nós somos dentro. Que é a nossa O carro está organização. bagunça, porque nós estamos uma bagunça, a vida é tudo uma bagunça. Os Exato. pensamentos não estão conseguindo... Exato. Mas isso não é frequência, energia. É a materialização da energia.
a nossa roupa, nosso jeito de andar, nosso jeito de falar. Tudo isso é materialização da nossa frequência interna. No caso, por exemplo, quando a gente saiu do Brasil e veio pra cá, porque a gente já tá vibrando em outra frequência? Sim, porque você decidiu mudar a sua frequência e mudar o seu frequência coletiva. Aí você não cabe mais. Então, você decidiu mudar. Exatamente. Quando a gente o que são os umbrais, né, diferentes, locais? É isso, é a tua vibração com alguma situação específica. Tudo tem seus pós e contras. Né? Mas eu estou vibrando dessa forma, então o universo ao seu redor se transforma. As coisas ao seu redor se transformam naquilo que você quer. Tá? Eu vou terminar aqui, tem mais coisa para frente, mas enfim, não vai rolar, né? Vai rolar assim. Então, isso aqui, vamos ver, vocês, né? Como é que eu materializo os pensamentos? A gente tem uma regrinha, né? Eu quero receita de bolo, né? Porque bolo existe, né? Não. Mas vamos lá. Né? Não sei. Mas vamos lá. Como é que eu faço para materializar os pensamentos? A oração quântica, né? Isso aqui é a base da chamada oração quântica. A base dela, né? O que eu tenho que materializar? Vamos lá, primeiro. Para eu materializar as coisas da minha vida, né? Os meus pensamentos, primeiro eu tenho que querer. A pessoa fala assim, Daniel, mas isso aí eu passei faz tempo. Eu quero faz um tempão, não acontece nada. Né? Não funciona esse querer aí. Mas você quer de verdade? É querer, não é que, eu quero, não é querer. O que você já fez para conseguir isso aí? Você fez aquele curso? Você falou com aquela pessoa? Você se mexeu, saiu de casa? O que você fez? Mas eu quero. Mas não quer de verdade, às vezes a gente sabota esse querer. Exatamente, sabota o querer. Então, é ter realmente força de vontade, é querer, eu quero. Esse é o primeiro ponto, queira. Porque quando a gente não quer, né, é aquela história. Quando a gente não quer, a gente vai caminhando. E aí, tanto fez. Né? Ou seja, as coisas vão acontecendo e as coisas vão sendo co-criadas ao nosso redor dentro da mesma descaso, ou dentro da mesma confusão mental que a gente está vivendo, confusão emocional, e a gente vai co-criando. Então tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa bagunçada, tem coisa arrumada, e nem você se acha dentro das suas co-criações. Por quê? Porque você não se organiza, você não sabe realmente se organizar naquilo que você quer de fato. Porque o que você quer, você pode realizar, mas querer. Primeiro ponto, querer. E as pessoas acham que querem, mas às vezes a preguiça é muito maior do que o querer. Quer de verdade? Ação. Não tem materialização no mundo material sem ação. As pessoas falam assim, nossa, eu não sei, mas oração quântica eu fico, eu já fingi, já agradeci, eu já agradeci com antecedência, eu já fiz de tudo, e não tem jeito, não acontece. Gente, não vai, sai da rede. E tem gente que vende por aí na internet, não, vem aqui, compra um CDzinho, fica ouvindo, acontece, compra não sei o que, acontece não sei o que. Gente, é academia. Não dá para fazer academia passiva. Não, eu estou aqui, eu estou pensando na academia, meus músculos estão... Não tem academia. Tem que ir para academia, tem que suar, tem que ir lá, tem que levantar, tem que ser. A vida é assim, nessa matéria é assim. A gente precisa de vontade, precisa de ação, precisa fazer, mão na massa. Tem que ter mão na massa. Mas eu não sei como que faz para chegar lá. Ótimo. Mão na massa do mesmo jeito. É aquela história, vai passo a passo. Você tem que chegar lá em cima da montanha, vai degrau por degrau. Você não pode não enxergar a escadaria inteira. E não precisa, e você não vai. Porque o universo tem caminhos que a gente nem imagina. Só que você tem que andar na direção. Naquilo que você sabe, vai andando na direção. Que os caminhos vão aparecendo, as infinitas possibilidades vão se aparecendo, vão abrindo as portas na sua frente. Né? Então tem que caminhar na direção. Se você ficar parado, não vai. Agora, se você caminha na direção, as oportunidades aparecem. Vocês já viram na tua vida quantas vezes a gente às vezes quis uma coisa que a gente conseguiu e não sabia como, nem por onde começar, e de repente você conseguiu. Né? E foi no meio do caminho que aconteceram coisas. Apareceu uma pessoa no café que não tinha nada a ver, que falou que conheceu fulano, eu falei que a hora que você viu as coisas se encaixaram e você conseguiu. É assim, a vida é isso. o primeiro passo. Exatamente, a vida é isso. A vida não tem essa lógica, que eu quero montar a escadaria inteira. Quando eu montar a escadaria inteira primeiro, chegar no alto do Himalaia, não sai daqui. Você não vai sair daí, você não vai chegar no alto do Himalaia. Percebe? Então é passo a passo, passo a passo. Segundo, saber o que quer.
Ah, mas como saber o que é, Daniel? Eu falo, pô, saber o que é? Eu sei o que eu quero estar lá no alto do Himalaia, eu quero tal. Será que a gente sabe mesmo o que quer? Porque, olha só, por exemplo, às vezes a gente fala assim, eu sei o que eu quero ser feliz. Fácil. Fácil, né? Ser feliz. Ok, você quer ser feliz. Eu quero ser rico. Quero ser feliz. Eu quero... O que é ser feliz para você? Você sabe o que é ser feliz? Você tem que montar primeiro, saber o que você quer, entender o que você quer. Você entende? Porque o que você quer de fato? Eu quero ser rico. O que é ser rico? É ganhar $1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão? Ou o que é ser rico? Entenda o que é ser rico. Se você não entende o que você está buscando, como é que você vai buscar? Não dá para buscar no genérico. Né? Drogaria genérica, né? Falar, não, me dá um genérico aí, né, de felicidade, me dá um genérico de riqueza aí. Não tem genérico. O que você quer? O que você quer? Eu quero paz na minha vida. Tá bom, ótimo, você quer paz. Mas o que é paz? A paz inclui não falar com alguém? Inclui mudar algum relacionamento? Inclui trazer alguém para a tua vida? O que é a paz? Sim. Se você não entender o que é paz, como é que você vai alcançar? Né? Então tem que pensar nisso. Saber o que queremos e ter foco. A hora que você sabe, foco. Foco é fundamental. Vamos falar já do foco. Acreditar. Acreditar. Não adianta também, sei lá, saber o que quer, você tem a vontade, a ação, mas se você não acredita, tem que acreditar. Porque o universo quântico é aquele monte de bagunça. É uma bagunça, e é uma maravilhosa, porque você vai. Acredita que vai. Porque as energias estão interligadas, está tudo interligado. A gente não enxerga como partícula, a gente não enxerga nada. Mas como energia está tudo interligado, as coisas acontecem. Mas você tem que acreditar. E acreditar inclui ação, porque se você não acredita, você não vai ter ação. Não vou me mexer, eu gostaria muito, mas não faço ação porque eu não acredito. Não é uma coisa está ligada na outra? Eu tenho que ter coragem, proatividade. Ou seja, é ser proativo. Sair da cadeira, ir batalhar no local, mandar o currículo, ir conversar com não sei quem, abrir a empresa, não sei. Proatividade. Saia do sofá. As pessoas adoram o sofá. Alinhar pensamento, sentimento e emoção. A gente tem muita energia, né? A gente é energia. Só que a gente é uma energia aqui na matéria que já está cheia de limitações normais da experiência que a gente está vivendo. Se eu ainda deixar uma energia ali para lá, né? Então assim, eu tenho um pensamento, eu quero ir para lá. Mas eu tenho uma intuição de que eu devia ir para lá. Mas na verdade mesmo, eu fico triste com tudo isso porque eu queria ir para lá. Gente, a energia está lá, né? Jogando um para cada lado. No final das coisas, uma anula a outra. E você não chega a lugar nenhum. Então, saiba no teu pensamento onde você quer chegar. Tenha no teu sentimento, tua intuição é isso? Então é isso, teu sentimento te diz que é isso? Tua emoção, você sente prazer, vontade de fazer isso? Una isso tudo e aí você vai. E aí você consegue fazer com que a sua energia toda seja focada, seja direcionada no mesmo caminho. E aí, portanto, você tem o resultado. E aquele que desiste, né? Porque assim, lutar sempre. Significa o quê? Você não vai fazer tudo isso e aí no dia seguinte não tem nenhuma coisa errada. Não teve nenhum porém, nenhum obstáculo, nenhum desafio. Não, vai estar cheio de poréns, vai estar cheio de obstáculos, vai estar cheio de desafio, coisas que vão fazer você querer desistir. Só que aqueles que desistem ficam no caminho. Quantas pessoas, hoje trilionárias, que tentaram errar, até que acertaram. Isso para dar um exemplo de uma situação. Então, várias situações é a mesma coisa. A gente tem que ter persistência. Persistir, continuar, acreditar. E Senão... também eu acho legal essa parte também de se alinhar com o seu sonho, né? Para você se manter na mesma frequência. Tem, em particular, tem uma pessoa próxima que tem a história de vida que era pobre, que não tinha nem um pão para comer. E aí sempre criou na mente que ia ter dinheiro e conseguiu o dinheiro. Só que a frequência da pessoa era viver miserável, porque se apegou tanto ao dinheiro e teve situações na vida dessa pessoa que fez ela perder coisas. Então, assim, você ter um sonho, mas você se alinhar com o seu sonho para que não... Exato. Aquilo porque às vezes você mesmo não acredita, você mesmo não se dá valor, você acha que você não merece, você tem, mas você acha que você não merece, você tem a capacidade, mas você fica com medo. E o medo faz o quê? Faz o quê? Você está lá com queijo e a faca na mão.
Só que você não vai, porque você tem medo, porque e se eu for lá e me tirar a faca? E se eu for lá e não gostar do queijo? E você fica com tanto medo daqueles seus traumas, daquelas coisas internas que nós temos que te paralisam. E você não realiza as coisas na vida. Então a gente tem que sempre tomar cuidado mesmo com o nosso medo interno, com as coisas. Assim, não é ser burro, porque assim, né? Tomar cuidado porque assim, eu sou persistente. Claro que a gente tem que ter uma certa lógica, coerência. Mas a coerência tem que ir sendo trabalhada passo a passo, para que você supere os obstáculos e continue indo dentro da coerência. Eu fiz esse caminho, não deu certo com esse plano. Vai para o plano B. Não fica insistindo no A, né? O que eu digo assim, tenha também uma lógica, né? Mas tem o B, tem o C, tem o D, tem o E, tem o outro momento agora, que agora é o momento de voltar no A, enfim. Está aberto para né? Ou seja, está aberto, são infinitas coisas que a gente tem que trabalhar. Né? Por isso que é o merecimento, porque no final você tem que merecer. O que é merecer? Merecer é isso, é você. A hora que você fez tudo isso aqui, você merece. E o universo te dá. O universo te traz de volta aquilo que você merece. É uma coisa que minha mãe sempre fala pra mim, quando você faz uma coisa com o coração, o universo conspira. Exato, exato. E conspira, porque nós não entendemos ainda. Só para a gente ter, chegou na metade, mas não tem que terminar. Só para essa metade. Mas só para a gente entender, a gente não entendeu ainda que toda essa experiência que a gente vive na matéria, no universo, nós como consciências, a gente está aqui justamente para experimentar. Experimentar o quê? Aquilo que a gente está co-criando. O universo funciona como co-criações hierárquicas. Então são consciências maiores, que criam coisas menores, criam coisas menores. Mas se a gente for falar de Deus e de nós, pegar nos extremos, Deus cria através da criatura. Deus cria através da criatura. Então, assim, Ele espera que a criatura crie. É o que Ele quer. Ele quer que a criatura aprenda, fique mais inteligente, né, saia do sofá, né, ou seja, ganhe suas virtudes. Para quê? Para que ela comece a co-criar. E nós vamos chegar num nível, por exemplo, chegar num nível crístico, num nível crístico, onde a gente começa a co-criar universos, começamos a co-criar galáxias, começamos a co-criar mundos novos. Você entende? Ou seja, isso são escalas evolutivas de consciência, e cada uma vai co-criar num nível diferente. Então nós estamos num nível pequenininho aqui, né? Melhor que das formigas. Mas estamos aqui no pequenininho. Mas nesse pequenininho, vamos co-criar naquilo que a gente pode. Porque a gente faz um mundo melhor ou pior de acordo com a nossa co-criação. De acordo com aquilo que a gente faz. É isso. Então, assim, é para isso que nós estamos aqui. Por isso que o universo nos ajuda. Ou seja, por quê? Porque é para isso que nós vamos. Você quer co-criar? Vai. Vai. Eu quero. Vai. Não é só isso. Não tem por que não deixar. Nós viemos aqui justamente para co-criar. Né? Então, esses são conceitos novos que a gente tem que ir trabalhando e modificar o planeta, a nossa vida, a sociedade, a partir desses conceitos novos. De começar a entender a verdadeira razão pela qual estamos aqui, o que estamos realmente fazendo aqui, que é aprender, e no aprendizado tem sofrimentos no meio, porque a gente, mas por culpa nossa, porque a gente é cabeça dura, e às vezes se não sofrer não muda, né? Mas é um conceito humano, o sofrimento não é uma realidade, é mais uma ilusão, porque a gente sofre porque a gente não aceita. Né? Mas não aceita o quê? O fluxo natural do universo. A gente não aceita o fluxo natural do universo. Aí você sofre. Sofrer, Deus é muito mal. Não, o fluxo natural. Olha o fluxo e acredita, tenha fé, confia e vai. Faz sentido? Faz. Sim. Então é isso, gente. Então, chegando na metade... Vai ter que fazer a parte 2, né? Vou continuar com a parte 2 ali, depois tem muita coisa pela frente aí. Mas é só pra gente, eu acho que o mais importante era isso, era começar a pensar, né? Era assim, é um bate-papo para começar a pensar, a repensar em algumas coisas e, enfim, né? Ou seja, e que vão influenciar na nossa vida, na nossa atitude, nas nossas buscas e assim por diante. Né? Ok? Então é isso. A vibração para você também. Então vamos, então vamos no ritmo.